Líderes europeus querem manter boas relações com os Estados Unidos, apesar das incertezas trazidas pelo novo mandato de Donald Trump. Arranca a reunião do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Entre os presentes estão 60 chefes de Estado e Governo. Palestinianos aliviados com o cessar-fogo, para muitos é agora a altura de voltar a casa. A estação de comboios de Kadam, em Damasco, agora abandonada, pode vir a tornar-se um símbolo do renascimento da Síria. Os líderes europeus estão empenhados em manter laços fortes com os Estados Unidos, apesar das preocupações com a liderança imprevisível de Donald Trump. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, diz que o país está empenhado na relação especial com os Estados Unidos, independentemente de quem seja o presidente. Well, I welcome the election of Donald Trump. We look forward to working with Donald Trump at this tough geopolitical moment. O presidente da Letónia diz que as relações entre os Estados Unidos e o país sempre foram fortes, mas há preocupações relativamente às políticas climáticas, às despesas com a defesa e à manutenção da união dos países europeus. Es jau esmu lasījis ziņās, un es domāju, to mēs redzēsim šīs dienas gaitā, ka ASV izstāsies no Parīzes klimata nolīguma. O chefe da diplomacia de França, Jean-Noël Barrot, sublinhou a necessidade de proteger o debate público europeu e a soberania de influências externas, incluindo plataformas de redes sociais com sede nos Estados Unidos, como o X, detido por Elon Musk, um apoiante próximo de Trump, ou ainda as plataformas da Meta, Facebook e Instagram. O presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, usou as últimas horas da presidência para conceder indultos preventivos ao epidemiologista Anthony Fauci, ao general Mark Milley e a vários congressistas e testemunhas que participaram na comissão que investigou o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. A decisão tem como objetivo proteger aqueles que foram alvos de Donald Trump no passado contra uma possível vingança da administração republicana. Trump alertou para uma lista de inimigos que o têm atacado politicamente ou tentaram responsabilizá-lo pelos tumultos no Capitólio. Biden usou o poder de maneira mais ampla para perdoar aqueles que ainda nem sequer foram investigados, abrindo um precedente para o uso excessivo de indultos por Trump e outros futuros presidentes. Donald Trump prometeu num comício em Washington que vai assinar uma série de ordens executivas no seu primeiro dia como presidente para colocar o país no rumo certo. O presidente eleito assegurou que irá agir com uma velocidade histórica para resolver o que ele considera ser uma série de problemas. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu deportações em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e disse no comício que esse seria um dos objetivos das suas ordens executivas. Orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Trump também disse que iria emitir uma ordem executiva para adiar a proibição do TikTok para que, segundo ele, seja possível fazer um acordo para proteger a segurança nacional. A aplicação ficou em baixo no final do sábado, depois do Supremo Tribunal confirmar a proibição, mas horas depois a aplicação regressou de novo após a promessa de ordem executiva de Trump. O presidente eleito assumiu a responsabilidade pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor na manhã de domingo, que irá pôr fim a 15 meses de combates na faixa de Gaza. O primeiro grupo de reféns israelitas detidos pelo Hamas em Gaza foi libertado no mesmo dia. Around 3,000 participants from around 130 countries are gathering here in Davos for the World Economic Forum Annual Meeting 2025. Among those attending, over 300 governmental officials, including 60 heads of states and governments.
Those attending plan to explore how to relaunch the economic growth, harness new technologies, and also strengthen social and economic resilience. We've identified 5 key themes that are critical here. I think first is around reimagining growth and what we need to do, recognizing the kind of slow growth, high debt environment we're currently in. How do we actually break this cycle and take advantage? I think really important here is actually to understand, what drives growth. And this is, we need growth that's basically resilient, that puts people first, it's sustainable, and that this is what we need to, actively think about. It's not just growth for growth's sakes, but actually growth to actually improve people's well-being, their lives, and common prosperity. According to the latest Global Risks report, the state-based armed conflict is the top imminent risk for 2025, followed by extreme weather events and geoeconomic confrontation. Yeah, one of the things that we'll be looking at is active commitments that companies and governments make to collaborate around these specific areas. That might be around, the reskilling revolution, around trade facilitation, around developing industrial clusters. And so we'll be measuring our own impact by looking at these concrete areas where people have actively committed to investing more and contributing and working together to advance these common areas. Colaboração para a era inteligente é o lema da reunião do Fórum Económico Mundial de Davos deste ano. Israel libertou 90 prisioneiros palestinianos no segundo dia do cessar-fogo em Gaza. Um autocarro com dezenas de pessoas passou os portões da prisão israelita de Ofer nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. De acordo com a lista fornecida pela Comissão para os Assuntos dos Prisioneiros da Autoridade Palestiniana, os libertados são 69 mulheres e 21 rapazes adolescentes. Israel deteve-os sob acusações de ofensas relacionadas com a segurança nacional, desde atirar pedras e outros crimes mais graves, como tentativa de homicídio. 7 horas antes, o Hamas libertou 3 reféns israelitas que já se encontram em Tel Aviv. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor após um breve atraso na manhã de domingo. Na primeira fase, o Hamas libertará 33 reféns ao longo de 6 semanas, em troca de centenas de palestinianos detidos nas prisões israelitas. A segunda fase do acordo abrange medidas que visam o fim permanente dos combates, com a libertação de reféns pelo Hamas em troca da retirada dos militares israelitas da faixa de Gaza. A terceira e última fase abrange a reconstrução do território, devendo o Hamas entregar os corpos dos reféns que faleceram em troca de um plano para reerguer a faixa de Gaza. Os habitantes de Tel Aviv reagiram com emoções divididas ao cessar-fogo. Os reféns libertados reencontraram as famílias, mas cerca de 100 permanecem em cativeiro. הרגשות מעורבים, כי כל עם ישראל וגם אנוכי עברנו תקופה מאוד קשה ועדיין. ליבנו דואב לגבי כל הפצועים והחללים שאיבדו את נפשם למען החזרת החטופים, למען קיום המדינה אולי. O acordo de cessar-fogo inclui a libertação de 33 reféns israelitas em 6 semanas e a de cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos. Prevê-se também o aumento da ajuda humanitária a Gaza. As fases futuras têm como objetivo garantir o regresso de mais pessoas ainda presas e o fim permanente das hostilidades. Isto apesar de haver incertezas. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, obteve garantias dos Estados Unidos para retomar os combates, se necessário. A próxima libertação de reféns está marcada para sábado. Daqui a 2 semanas, há conversações sobre uma segunda fase mais exigente do acordo. Para os palestinianos da faixa de Gaza é o alívio. Após o cessar-fogo, passaram a primeira noite sem medo de bombardeamentos. É também a altura de voltar a casa. Mas no regresso encontram um cenário de destruição. اليوم وقف اطلاق النار انبسطنا كثير كان يوم من غير قصف من غير زنانات قدموا بتقسطين احنا والطنيات عشان تعبنا كثير من الحرب والدمار اللي حوالينا تعبنا من القصف كثير اهل رفح اتبهدلوا شردوا كثير مشينا كثير خفنا على حبايبنا كثير بس الحمد لله كان إحساسنا كثير كويس إن إحنا طلعنا بالسلامة وإن شاء الله دايما نطلع بالسلامة وإن شاء الله بنعاود على أراضينا إن شاء الله.
Fátima Ahmad é deslocada de guerra. Durante o conflito, saiu de Rafah para Khan Yunis. Tal como ela, 90% dos moradores da faixa de Gaza são agora refugiados internos. Neste regresso, o choque da destruição e o desafio de reconstruir. As Nações Unidas dizem que a reconstrução pode demorar 350 anos se Israel mantiver o bloqueio. Esta estação de comboios em Damasco era o orgulho da Síria, ligava a Europa à Península Arábica durante o Império Otomano. Agora, alguns esperam que ela possa ser um símbolo do renascimento do país após a queda do regime de Assad, em dezembro passado. Gerações da família de Mazen Mala, incluindo ele próprio, trabalhavam na estação de Kadam antes de esta ser destruída durante a guerra. كان سفر يومي 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 عنا يعني نشوف قطار ونشوف يعني القاطرة كانت قطعة منا يوميا نحن فيها 12 13 ساعة لما ارجع على البيت انا من تعبي ما اشوف اولادي قد ما اشوف القاطرة. Os caminhos de ferro da Síria nunca voltaram a prosperar durante o regime de Assad e Mala manteve-se afastado enquanto os militares controlavam grande parte de Kadam. Agora ele e muitos outros esperam que a linha férrea possa ser limpa dos escombros e do passado sombrio e possa tornar-se uma parte central do renascimento económico da Síria depois da guerra. Mala espera que isso traga oportunidades de emprego e que o filho possa manter viva a tradição familiar trabalhando na estação.